Olá queridos amigos, vamos falar sobre os problemas do Audi A6. O 3.0 TDI Turbo Diesel com 6 cilindros é conhecido dos modelos A4, A6 e A8, que se caracteriza pela potência mesmo em baixas rotações, dinâmica muito boa, especialmente em A4 e A6. Você também ficará satisfeito com o trabalho cultivado e aceleração sonora. No grande quase 2,5 toneladas Audi Q7, a dinâmica do motor é obviamente mais fraca, mais perceptível em todos os três motores 3.0 TDI de 150 kW e 155 kW, ambos 450 Nm, e a versão mais antiga de 171 kW 500 Nm. Para a condução normal, no entanto, o motor é suficiente, melhor dinâmica entre 2.000 a 3.500 RPM. O consumo médio de combustível é de cerca de 11 a 12 litros, com uma potência de saída de 176 kW 550 Nm, ou 180 kW 150 kW, é em média 1 a 1,5 litros a menos. No lado do design, o motor 3.0 TDI foi gradualmente atualizado durante a produção do Audi Q7, com a mudança mais significativa em 2010-180 kW/150 kW. O deslocamento de 2.967-200 permanece o mesmo. No entanto, o motor em si passou por uma mudança completa. Há um novo bloco de cilindros, virabrequim, pistões forjados, bielas de alumínio, cabeçote e sucção. Em essência, a aerodinâmica interna dos cilindros foi redesenhada. O principal objetivo do designer era reduzir a perda de atrito o máximo possível para reduzir o consumo de combustível. O mecanismo de acionamento também foi revisado, onde 4 correntes substituíram 2 correntes. O motor também reduziu o peso do motor em 25 kg e, graças a um mecanismo de acionamento mais econômico, o comprimento do motor foi reduzido em 100 municípios. O atrito interno também é reduzido. A injeção de combustível é fornecida por um Common Rail de quarta geração com 8 injetores piezoelétricos operando em pressões de até 2.000 bar. O turbocompressor também passou por uma modificação, que teve um efeito positivo na aceleração em baixas rotações do motor. O tubo de emissão modificado tem apenas 2 em vez de 6 asas, o que significa que apenas uma asa regula o fluxo de ar para uma fileira de cilindros, 3 cilindros. Deve-se acrescentar que a versão mais antiga de 171 kW é entregue sem um filtro de partículas de fuligem como padrão, mas está disponível a um custo adicional. Pode acontecer, especialmente no caso de importação do Audi Q7 de países da Europa Ocidental, que um veículo com este motor seja equipado com um DPF. A nova versão com 176 kg já tem um filtro DPF como padrão. Em 2009, uma versão ecologicamente correta do motor 3.0 TDI V6, também conhecido como Clean Diesel, foi lançada no mercado. Graças à avançada tecnologia de eliminação de óxido de nitrogênio, injeção de aditivos AdBlue e ureia no catalisador SCR, esta versão está em conformidade com o padrão Euro 6. A confiabilidade do motor é bastante satisfatória, mas é necessário conhecer e possivelmente eliminar alguns pontos fracos. À medida que o número de quilômetros aumenta, surgem problemas com o mecanismo da corrente de transmissão. Problemas com tensores de corrente levarão ao afrouxamento da corrente e vibração da corrente posterior. Reboque da corrente. Corrente excessivamente frouxa geralmente se manifesta pelo som da corrente chacoalhando em marcha lenta, especialmente após uma partida a frio. Gradualmente começa a ser ouvida mesmo em repouso, mesmo quando o motor é aquecido em baixas velocidades. Esses sons não valem a pena subestimar, porque sua negligência e posterior puxão da corrente podem levar ao salto da corrente e, posteriormente, danos fatais ao motor. Deve-se acrescentar que a corrente de transmissão é mais sensível no caso de versões mais antigas do motor, e com motores de 2 correntes mais novos de 180 HP/150 kW os mecanismos de transmissão são muito mais duráveis. A troca da corrente é financeiramente muito exigente, aumenta muito o trabalho, porque a corrente fica do lado da caixa de câmbio em todas as versões e é necessário remover o motor do veículo. Um ponto ainda mais sensível são as válvulas de admissão. Motores mais antigos têm 6 flaps que ficam presos devido a depósitos de fuligem, o que é refletido principalmente pela luz do motor acendendo, aumentando o consumo e a potência flutuante. Ocasionalmente, há um problema com o servomotor, que é sobrecarregado ao iniciar as válvulas nas quais a fuligem é depositada.
Há também um desgaste excessivo nos fusos das válvulas, o que causa ruídos e, com o tempo, emperramentos. Motores mais novos de 180 kW/150 kW têm apenas duas válvulas. Um número menor neste caso significa menos problemas, porque sua construção é mais robusta e elas resistem melhor às armadilhas do que aos depósitos de fuligem. Se for conduzido com mais frequência em distâncias mais curtas, há um risco maior de um problema, bloqueio na válvula EGR ou no filtro DPF. Problemas na válvula EGR geralmente ocorrem na forma de uma luz do motor, perda de potência ou mudança para o modo de segurança. A vida útil do motor, o turbocompressor e o sistema de injeção também afetam a vida útil do DPF, além do modo de direção. O turbocompressor é relativamente durável. Ocorre vazamento no refrigerador EGR devido à porosidade do materialismo e o líquido de arrefecimento entra no motor, onde queima com diesel. A incineração não é ideal e causa problemas com a válvula EGR e o filtro DPF. Ocasionalmente, o vazamento de fluido também ocorre através da válvula de controle de energia térmica do motor, o coletor que leva ao refrigerador do circuito EGR e, às vezes, o módulo de óleo. A água cai no espaço interno entre as fileiras. Lindez do motor V também há um vazamento de óleo, geralmente na área da caixa de câmbio. O óleo do motor vaza do virabrequim para a transmissão. Problemas com injetores ou bombas de alta pressão geralmente ocorrem apenas com quilometragem mais alta. Audi Q7 4.2 TD. Outro diesel em oferta é o 8 cilindros 4.2 TD com máximo 240 kW, ou após atualização 250 kW com o mesmo torque máximo de 740 Nm, que está disponível em velocidades mais altas no caso da nova versão. O motor da Audi Q7 uma dinâmica realmente decente, independentemente do número de passageiros ou do tamanho da bagagem. A versão aprimorada de 250 kW melhorou a potência do motor inferior e menos efeito turbo ao aumentar a potência do motor. Na prática, o veículo começa a acelerar rapidamente a cerca de 1.200 rotações por minuto, com aceleração seguida por um som abafado. O motor mais antigo é um pouco mais lento com velocidades mais lentas, mas o torque crescente aumenta significativamente com o aumento das velocidades. O consumo é em média de 12-13 litros. A confiabilidade do 4.2 TDI é um pouco pior do que o 3.0 TDI, que geralmente é um uso maior do desempenho do motor e, muitas vezes, menos serviço de qualidade, especialmente para outros proprietários, e também tecnologia mais complexa avançada. 8 cilindros, 8 injetores e aquecedores. O motor tem 2 turbocompressores, 2 resfriadores de ar e também 2 filtros de partículas de fuligem. Por exemplo, se um turbocompressor falhar e outro turbocompressor precisar ser substituído ou reformado, em pares para equilibrar adequadamente a pressão de carga nas duas fileiras de cilindros. Todos os reparos são ainda mais complexos em comparação com o 3.0 TDI devido à compactação e configuração específica do motor e muitas vezes é necessário remover o motor do veículo. É desnecessário esquecer o peso maior, que além do impacto no desempenho de direção do veículo também afeta o desgaste um pouco mais rápido dos componentes do chassi. 6,0 TD. O topo da oferta diesel é 6.0 TD V12 com máximo 368 kW e 1.000 Nm de torque. O motor foi desenvolvido pelo departamento esportivo da Audi 4 GmbH, atualmente renomeada Audi Sport. O motor tem duas fileiras de 6 cilindros dispostos em V, mas em vez dos convencionais 90, os ângulos são de apenas 60. O motor é alimentado por 4 correntes. O motor contém um par de turbocompressores. A injeção de combustível nos cilindros fornece 12 bicos piezoelétricos com máximo com uma pressão de 2.000 bar. Aceleração de 0 a 100 km/h em 5,5 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente como padrão a 250 km/h. A dinâmica de direção é realmente emocionante com este carro, mas o motorista precisa estar preparado para mais imprevisibilidade e dificuldade devido à frente pesada do veículo. O consumo varia de 14 a 15 litros por 100 km em uso normal. Audi Q7, motores a gasolina. Os motores a gasolina no caso do Audi Q7 desempenham um papel secundário. A base é 3.6 FS com máximo com uma potência de 206 kW e um torque de 360 Nm. Estruturalmente, é uma evolução do lendário 2,8 VW6 VR 1992.
que tinha um Golf terceiro ou Charan sob o capô. A cabeça é comum a ambas as fileiras de cilindros e o ângulo dos cilindros é de apenas 10,6 graus. O motor tem injeção direta de combustível FSI, regulação variável das válvulas de admissão e escape. Apesar do desempenho sólido do motor, o motor com o Audi Q7 tem muito trabalho, o que é mais pronunciado durante a aceleração em velocidades mais baixas. Para uma aceleração mais rápida, há, portanto, a necessidade de manter o motor em velocidades mais altas, o que é naturalmente refletido no aumento do consumo médio. O que em uma direção normal é cerca de 12-13 litros, em uma direção mais calma pode cair abaixo de 10 litros, com direção mais frequente na cidade ou direção ágil na estrada, ele cresce até 15 litros. Muito mais soberano é o maior 4.2 FSI de 8 cilindros com máximo 247 kW e torque de 440 Nm. O motor tem menos trabalho do que o 3,6 FSI, o que é especialmente perceptível em RPM mais baixas. O consumo é de cerca de 14 a 16 litros em uso normal, com melhor dinâmica de direção, é claro. Em meados de 2010, ambos os motores a gasolina substituíram a nova série de FSI 837 de 6 cilindros e 3,0 litros com compressores mecânicos, que foram entregues em duas versões de potência, 200 kW 400 Nm, e 245 kW 440 Nm. Na prática, o motor dá partida em baixas velocidades, com consequente aumento do empuxo. O consumo é um pouco mais dependente da dinâmica de direção do que os motores FSI mais antigos, geralmente em torno de 12-13 litros. Há uma transmissão automática Tiptronic com 6 marchas e, desde 2009, 8 marchas com o mesmo nome Tiptronic. Em ambos os casos, é uma transmissão automática clássica com conversor de torque hidráulico com possibilidade de palhetas de velocidade opcionais no volante. Mas estas são, em sua maioria, desnecessárias, porque a transmissão real é relativamente rápida e lógica, e o motorista raramente tem um motivo para mudar de velocidade. A nova 8 marchas é automaticamente um pouco mais rápida, tentando bloquear o inversor e, geralmente, usar o potencial do motor de forma eficiente. Como resultado, é apenas uma dinâmica de direção ligeiramente melhor, mas também um consumo médio ligeiramente menor. A confiabilidade de ambas as transmissões é mantida em boas condições, com trocas regulares de óleo e uso normal do veículo. Pela primeira vez, é recomendável trocar o óleo após 120 km e, a seguir, a cada 000 km. Se a manutenção for negligenciada na caixa de câmbio, válvulas, mecânica, etc., as impurezas contidas no óleo se acumularão mais rapidamente, o que afetará negativamente o desempenho e a durabilidade geral. Para a transmissão mais antiga de 6 velocidades, combinada com um motor diesel, especialmente o 60 TDI, a sobrecarga frequente na dinâmica de direção leva a quebras na caixa de câmbio. Audi Q7, confiabilidade e os problemas mais comuns. Com carros grandes e caros, custos operacionais mais altos são normais. Isso se aplica não apenas ao combustível, mas também à manutenção. No caso dos primeiros proprietários, a maior parte do serviço não foi um problema e os veículos foram devidamente atendidos por serviços autorizados. Esta é uma situação significativamente diferente com os próximos proprietários. Economiza em grande parte do serviço, o que, claro, afeta negativamente a condição do veículo. Em caso de compra Audi Q7, histórico de serviços e hábitos do proprietário anterior são muito importantes. Serviços ruins do proprietário anterior são caros depois. Problemas com equipamentos elétricos podem incluir unidade de controle MM não funcional, sem Bluetooth, travas de porta, sensor de toque de chave em versões sem chave, travamento da porta traseira ou falha do aquecedor do espelho. Também é necessário verificar o efeito dos faróis de xenônio. Ocasionalmente, há problemas no freio de mão devido a efeitos de retorno de mola mais fracos ou efeitos irregulares. Em modelos mais antigos, pode ocorrer corrosão, mais frequentemente no chassi e na parte inferior da porta. Os motores a gasolina são caracterizados pela confiabilidade, mas é recomendável seguir certos princípios de operação e manutenção. Primeiro, troque o óleo a 15.000 km, no máximo 20.000 km se você dirigir mais em rotas mais longas. É recomendável que você não negligencie a substituição das velas de ignição e as substitua a cada 50.000 km. Caso contrário, ocorre uma sobretensão nas velas de ignição,
o que causa um mau funcionamento das bobinas de ignição. Enquanto isso, problemas com as bobinas de ignição são manifestados por trabalho irregular nos cilindros menores e potência do motor mais fraca. Com o motor STFC, mais fuligem se acumula no próprio motor ou na admissão. A quantidade é aumentada e os depósitos de fuligem no motor geralmente indicam longos intervalos entre as trocas de óleo. Os depósitos de fuligem na admissão e nas válvulas são causados pela injeção direta. O resultado é uma redução gradual na potência do motor e desempenho mais fraco, bem como o risco de superaquecimento da válvula e maior desgaste no próprio acionamento. Além da substituição oportuna do óleo do motor, é recomendável reabastecer com gasolina de alta qualidade ou adicionar regularmente, pelo menos uma vez a cada 3 a 5 mil quilômetros, aditivos de limpeza. Os aditivos também ajudam os injetores que ficam menos sujos e reduzem o risco de falha, especialmente se os intervalos de manutenção e serviços forem negligenciados. Os elevadores hidráulicos podem ficar obstruídos com sujeira. Esse problema ocorre gradualmente, a potência do motor diminui, o motor oscila em marcha lenta, então a perda de potência do motor, válvulas danificadas, desgaste do eixo de comando e aumento do consumo de óleo. Exceder os intervalos de manutenção ou usar óleo inadequado leva gradualmente ao desgaste excessivo do mecanismo de acionamento. Ele se estica mais rápido e aumenta o ruído das correntes e também obstrui o mecanismo de controle de válvula variável. Isso geralmente se manifesta por operação mais ruidosa e operação inadequada do motor, especialmente em velocidades mais baixas, ou mensagens de erro, lâmpadas do motor, e perda de potência. No caso de um vazamento, uma bomba de água também pode vazar. O problema com sondas lambda ou catalisadores geralmente ocorre após uma longa quilometragem. No caso de um motor diesel, os problemas são causados pelo reboque da corrente de transmissão, que geralmente ocorre por chocalho em marcha lenta, especialmente após uma partida a frio. Gradualmente começa a chocalhar a corrente em marcha lenta, mesmo quando o motor esquenta em velocidades mais baixas. Devido à condução maior ou mais frequente pela cidade, há um problema com a válvula EGR, que se manifesta no carro com menos tração, operação irregular ou entrando em modo de segurança, juntamente com a ignição da luz de advertência do motor. A válvula EGR pode falhar e vazar água nos gases da válvula EGR. O líquido de arrefecimento é perdido, ele penetra na admissão e depois queima no motor, o que tem consequências negativas para a EGR e DPF. Problemas típicos de motores a diesel modernos, como injetores excessivamente desgastados, trabalho áspero e irregular, partida ruim, etc., e turbocompressor desgastado geralmente ocorrem após quilometragem mais alta. Problemas com a turbina às vezes ocorrem na regulação não funcional das lâminas, que está sob o controle do motor elétrico. Em quilometragem mais alta, geralmente acima de 250 mil quilômetros, pode haver um problema com o filtro DPF sujo. A vida útil mais curta ocorre especialmente quando o veículo é conduzido em distâncias mais curtas e o filtro não tem tempo para se regenerar. Há também o problema de vazamento de óleo ao redor da vedação do virabrequim traseiro. Essa deficiência ocorre com mais frequência com o 3.0 TD, e o reparo é bastante exigente porque o motor deve ser desmontado, removido do veículo. Em quilometragens mais altas, serviços negligenciados ou ao rebocar reboques pesados ou dirigir com mais frequência em terrenos difíceis, eles podem causar falhas na transmissão automática, que geralmente se manifestam por cortes na direção, choques ou falhas na caixa de câmbio. Negligência na manutenção, troca de óleo, resulta em desgaste mais rápido da tração 4x4 e do diferencial.